Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas? Dai-me gole da vontade divina minha alma. E abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então vamos continuando então, nosso tema 39, capítulo 43, volume 1. Jesus Cristo prepara Luísa para renovar o matrimônio místico no céu, sancionado agora pela Santíssima Trindade. Por isso, ele lhe fala das três virtudes teologais, a fé. Neste estado que eu mencionei, passei então cerca de 3 anos e ainda estava na cama, quando uma manhã Jesus me fez entender que queria renovar o matrimônio, mas não já na terra como da primeira vez, mas no céu, diante da presença de toda a corte celestial, assim que estivesse preparado para uma graça tão grande. Eu fiz tanto quanto pude para me dispor, para que, sendo eu tão miserável e insuficiente para fazer qualquer sombra de bem, se necessitava a mão do artífice divino para me dispor, porque por mim mesma jamais eu teria conseguido purificar a minha alma. Uma manhã, era a véspera da Natividade de Maria Santíssima, e meu sempre benigno Jesus veio, ele mesmo para me dispor. Não fazia mais que ir e vir continuamente. Uma hora me falava de fé e me deixava, e eu sentia infundir uma vida de fé na minha alma. Minha alma, rude como a sentia antes, depois do falar de Jesus, eu a sentia levíssima, de modo a penetrar em Deus. E ora olhava a potência, ora a santidade, ora a bondade e seus demais atributos. E minha alma ficava estupefata, no mar de espanto, e dizia: Poderoso Deus, que poder diante de ti não fica desfeito? Santidade imensa de Deus, que outra santidade, por quão sublime seja, ousará comparecer ante a sua presença? Depois sentia-me voltar a mim mesma e via o meu nada, a insignificância das coisas da terra. E como tudo aqui é nada diante de Deus, eu me via como um pequeno verme, todo cheio de pó, que me arrastava para dar algum passo, e que para me destruir não era preciso senão que alguém me pusesse o pé em cima. E com isso ficava desfeita. Então, vendo-me tão feia, quase não me atrevia a ir perante Deus, mas sua bondade se apresentava diante da minha mente, e me sentia atraída como por um imã para ir até ele, e dizia entre mim: Se é santo, também é misericordioso. Se é poderoso, contém também em si plena e suma bondade. Parecia-me que a bondade o circundava por fora e o inundava por dentro. Quando olhava a bondade de Deus, me parecia que ultrapassava todos os outros atributos. Mas depois, olhando para os outros, via-os todos iguais em si mesmos, imensos, incomensuráveis e incompreensíveis à natureza humana. Era dia de 7 de setembro, Luísa tinha 24 anos.
Luísa muitas vezes voltava esses dois sentimentos da alma diante de Deus, tão distantes e tão próximos: o santo temor, né, uma reverência, e a confiança do amor, o sentido da infinita majestade de Deus, porque é Senhor, e a confiança filial, porque Ele é Pai. Sua justiça ou perfeição e sua misericórdia, ambos os sentimentos. Acho que faltou alguma coisa aqui. Ambos os sentimentos. Deixa eu ver aqui. Cortou. Deixa eu ver aqui. Qual que é a palavra que faltou? Ambos os sentimentos caracterizavam o espírito de servo e o espírito filial. Observe onde Luísa começa e onde Jesus a conduz. Ah, então tá aqui embaixo. Tá. Hein? Tudo bem. Acontece. Então, vamos lá. Achei que tinha acabado aqui. Não sei por que eu pensei assim, mas tá bom, acontece. Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente pode falar desse trecho, que é bem interessante, né? Então, eu vejo, assim, que Jesus, ele tem uma atitude, não só com a Luísa, mas com todas as almas, né? Que ele dirige, que ele conduz, né? Todos nós também, acho que todos nós temos essa possibilidade, vivemos essa vida com Jesus. É uma vida verdadeira, né? A vida que ele tem com a Luísa, né? Essa convivência de intimidade com a Luísa e de planos que ele tem, né, dessas dimensões de missão que ele tem com a Luísa não é diferente com a gente. A gente também pode viver com Jesus uma intimidade e uma convivência, assim, de uma vida, né, vivida junto com Jesus. Então, ela casou com ele, né, ele fez um momento especial ali e passou cerca de 3 anos, né, dessas ânsias de amor que ela vivia querendo ir pro céu e não podia ir, e ele jogando com ela, né? Aí passa 3 anos e novamente quer renovar. Então ele mostra para Luísa, né, que ela pode confiar nele, né? É tipo esse sentimento, pode confiar em mim, né? Eu não desisto, né? Apesar é uma convivência constante de família, né? De esposo com esposa, uma convivência verdadeira, um relacionamento, né? E eu quero mais, cada vez mais com você, né? Tipo assim, então ele faz um avanço, mostra para a alma um avanço, né? E é muito importante esse avanço. Então a gente vai percebendo isso, que mostra para ela um avanço de que ela e ele, né, tem que dar um passo a mais, cada vez maior, né? E aí ela tinha que ser purificada de novo para poder ir para o céu. Uma preparação, mas ela sabia que sozinha ela não podia, ela se sentia muito pequena, muito incapaz. E esse sentimento é um sentimento verdadeiro. É justamente por ela se sentir assim, tão incapaz, né, tão falha em si mesma, tão pequena, tanto nada e aniquilada, é a disposição mais perfeita, né, que traz ela a viver esse matrimônio e esse avanço espiritual na caminhada dela, né? Então, a humildade, o se sentir incapaz é uma condição muito importante, né? Quanto mais você relaciona-se com Deus, você conhece mais a sua grandeza, né? A grandeza de Deus e mais a sua pequenez. Então, a pessoa vai tendo maior conhecimento à medida que vai passando o tempo do quanto ela é dependente de Deus e o quanto ela é um nada em si mesma e ela não sabe fazer nada sozinha, né? Tudo é Jesus. Se Jesus não orientar, ela não sabe fazer nada de bom. Então a alma vai ficando cada vez mais humilde, cada vez mais um nada, né? Aniquilada em si mesma. Então ela fala, sendo eu tão miserável e insuficiente para fazer qualquer sombra de bem, que se necessitava então a mão de Jesus. Então Jesus que tinha que fazer alguma coisa, me embelezar para poder eu ir para o céu, né? O único jeito de eu ficar purificada é ele fazer algum bem aí para mim. E aí ele realmente fez isso, ele veio trazer para ela algo mais, né? Trazer uma vida de fé, né, de caridade e de esperança, né? Que vai falar das 3 virtudes teologais, mas agora nesse trecho é especialmente primeiro de fé. E ela fala que era a véspera da Natividade de Maria Santíssima, né, 7 de setembro, e meu sempre benigno de Jesus veio, ele mesmo para me dispor. Não fazia mais que ir e vir continuamente, e uma hora me falava de fé e me deixava. E eu sentia infundir uma vida de fé na minha alma. Então,
tudo que Jesus fala, ele cria na alma aquilo que ele falou. Então, ela sentiu que ao conhecer um pouco mais de Deus, né? Porque para você ter fé, a fé ela é movida por uma certeza, né? Que inunda sua alma, né? Inunda sua alma de uma certeza. E a fé ela é totalmente espiritual e vem de Deus. É algo dado por Deus, é uma graça totalmente dada por Deus. Não tem como a alma por si mesma ter fé. A fé é um presente. Por isso que a gente tem que acreditar que Deus existe, porque quem não tem fé é porque não recebeu essa graça. E quem tem fé, e fé muito forte, é porque tem uma graça muito grande, né? E aí a alma tem disposição à fé, né? Ela se dispõe e Deus dá a fé que ela pede. E a fé tem que ser pedida para Deus. Não tem como você encontrar fé na mão de um sacerdote, assim. Claro que o batismo vai infundir a fé. O batismo vai infundir a fé, mas não é o sacerdote que tem o poder de batizar você. O batismo é de Deus, é Deus quem batiza, né? O sacerdote é um instrumento apenas de Deus. Quem realmente dá para você a fé, a esperança e a caridade no momento do batismo é Deus. Mas não é uma fé assim superabundante. Ela precisa ser alimentada, né? Ser pedida durante o tempo, né? E alimentada, ser cada vez mais assim, convivendo, né? Num ambiente de fé e fazendo atos de fé e pedindo mais fé e vivendo numa convivência e aprendendo mais sobre isso, conhecendo mais sobre as coisas de Deus, entendendo mais sobre Ele, vendo e contemplando, né, as coisas onde ele está velado, né, onde representa Ele, você vai entendendo mais e mais quem é Deus e vai amando e vai conhecendo e vai entendendo. Então, ela se sentiu muito leve, justamente por causa que, ao conhecer um pouco mais sobre Deus, você se sente mais corajosa. Você conhece, né? Quando você conhece uma pessoa, né? Por exemplo, se você tem uma pessoa que te apresentou um amigo, né? Sua irmã trouxe uma amiga dela e é uma amiga que pode ser uma amiga sua. Tem uma idade que não é muito diferente da sua. E ela vem apresentar essa amiga. E você vê essa amiga ali, tímida, né, tal, na casa, trouxe na casa, né, e você quer fazer ela se sentir mais à vontade, mas você não sabe como ela, quem ela é, não sabe nada. Então, à medida que você pergunta, aí você chega na sua irmã, chama ela, o que ela gosta? Por que ela tá tão tímida assim, fechada ali? Ela tá com algum medo, alguma coisa? O que ela é? Ela gosta de conversar? Ela gosta de doce? Ela gosta de o que eu faço para me aproximar dela e tal? E aí ela pergunta coisas pra irmã. E a irmã fala, ela é legal, ela é super legal, ela gosta disso, gosta daquilo. Puxa um assunto ali que você vai ver. E aí a pessoa sente uma segurança para poder se aproximar daquela pessoa, porque ela teve uma informação sobre aquela pessoa. É a mesma coisa que a Luísa recebeu de Jesus, né? Uma informação sobre Deus, sobre a Santíssima Trindade. E aí ela conseguia vislumbrar aquilo que Jesus falou para ela, que deu aquela informação sobre o poder de Deus, sobre a santidade, sobre a bondade e seus demais atributos. E a alma ficou toda encantada e ficou leve, tranquila para poder ir até Deus. E ao mesmo tempo ficou no mar de espanto de tanta admiração, né? E ela disse: Poderoso Deus, que poder diante de ti não fica desfeito? Santidade imensa de Deus. Que outra santidade, por quão sublime seja, ousará comparecer ante a sua presença? Então, ela conheceu um pouco mais sobre Deus através dessa vida de fé que Jesus deixou nela e infundiu nela, que é uma informação que Jesus deu a ela mais sobre Deus. E depois sentia-me voltar a mim mesma, e aí, de novo, ela viu mais ainda o seu nada, comparado a essa grandeza de Deus. E ela percebeu o quanto as coisas da terra são insignificantes, o quanto são nada diante de Deus. Ela, comparada a Deus, se via como um pequeno verme todo cheio de pó que me arrastava para dar algum passo. É a visão que ela tem do ser humano, né, dela mesma, diante da grandeza de Deus, né? E o que realmente ele é o único que existe.
E nós não somos nada, nós não, né, não somos nada. Ele é, nós não. Então, se somos alguma coisa é porque ele quer, entendeu? Então ela entende isso. E não sou nada diante de Deus. Eu me via como um pequeno verme, todo cheio de pó, que me arrastava para dar algum passo, e que para me destruir não era preciso senão que ele viesse e me pusesse o pé e já era, né? Então, era fácil ser destruída a qualquer momento, porque eu não era nada, e ele sim é o tudo, né? Então, vendo-me tão feia, quase não me atrevi a ir perante a Deus, mas a sua bondade se apresentou diante da minha mente. E aí me atraí até ele. Então, ela recebeu aí uma infusão, né, de um entendimento maior sobre a bondade dele e o quanto que ele a ama e que foi ele quem a fez. Por um amor que ama tanto e ele vê ela como como assim, uma... Ai, meu Deus, Senhor, me dá as palavras certas. Ele vê a criatura, aquela criatura, como, né, como... Ai, meu Deus do céu, Jesus, a palavra, dá a palavra para mim, me ajuda, Espírito Santo, vem aqui. Veio a palavra, mas eu não consigo falar. É ver aquela criatura como um elemento, não sei, eu não sei a palavra certa. Como um elemento, ele mostra para ela, você é minha. Eu te fiz, foi eu que peguei você, foi eu que criei você. Então você tem obrigação de vir até mim, tipo assim, né? Foi eu que fiz você, então você é minha. E você é para mim, você é para mim, você é para mim. Então ela sente, né, que ela é para ele. É esse sentimento que Jesus mostra para mim que ela sentiu da bondade. Então, e ela se sentia atraída para ir até ele, porque ela é dele. Se é santo, também é misericordioso. Se é poderoso, contém também em si plena e suma bondade. Porque me criou, porque me fez, né? Porque me ama, porque me deseja. Ele me fez para ele me deseja. Então, aí parecia, ela viu ele. Aí parecia que a bondade o circundava por fora e o inundava por dentro. Que lindo isso, né? Quando olhava a bondade de Deus, me parecia que ela ultrapassava todos os demais atributos. Mas depois, olhando para os outros, eu via todos iguais em si mesmos, imensos, incomensuráveis, incompreensíveis, né? A santidade, o poder, a justiça, né? Todos os demais atributos eram iguais em si mesmo, tudo parecido. Não tinha diferença entre eles. A misericórdia e a bondade de Deus é grande e poderosa quando olha em direção a ela e pode se aproximar e se atrai, mas ao mesmo tempo, quando olha para a justiça, também ela é poderosa e grande. E aí dá um medo de se aproximar. Mas só que daí volta a olhar a bondade e fica lá com ela. Então é muito grande, né? O quanto que é incompreensível, né? Incomensurável a natureza humana entender quem é esse Pai tão poderoso e lindo que é o nosso Deus, né? E temos que vê-lo como Pai, que é isso que ele deseja, né? Ele quer ser reconhecido como Pai, como a origem da nossa vida. Então, isso é o principal elemento que nós temos que registrar em nós e não termos medo de Deus. Uma das coisas mais importantes da divina vontade é conhecer e não ter medo de Deus. Ao contrário, cada vez se sentir mais seguro, cada vez se sentir mais inebriado, cada vez se sentir mais coberto pela proteção de Deus, confiando mais e mais nele, sabendo que ele é o detentor de todas as coisas, que você não é nada, que qualquer coisa que você fizer não vai mudar o amor de Deus por você. Nada que você fizer ou pensar ou duvidar, qualquer pensamento seu é pequeno, é nada perto da verdade de Deus. Você, com os seus pensamentos errados da vontade humana, quando você pensa qualquer coisa e não quer se aproximar de Deus, você é um poço de orgulho e de soberba. Quando você, com os seus pensamentos, diz que não pode se aproximar de Deus, você está negando a Deus. Isso é muito importante você entender. Entender o seu nada e entender o tudo que é Deus. Ele não muda, ele continua sendo bondoso. Ele continua do jeito que a Luísa viu até hoje, ele é a mesma coisa. Do começo da eternidade até o fim da eternidade, Deus é a mesma pessoa. Não muda nunca. E você tem que ter essa fé, né? Essa fé em você. E você não tem nada que possa, né, diminuir o amor de Deus por você. Você não é capaz de fazer nenhum ato que possa diminuir o amor de Deus por você.
Isso é muito importante você ter essa dimensão, essa visão divina. A visão divina depende de você olhar as coisas por um parâmetro realista. E o parâmetro realista, você tem que se ver como um verme. E os pensamentos de um verme não devem ser considerados. Entendeu? Os pensamentos de um verme não devem ser considerados. Você, com os seus pensamentos, com os seus escrúpulos, não vai diminuir o amor de Deus por você nunca. Você está entendendo o absurdo que é uma pessoa se perder eternamente no inferno? É como se ela fosse um verme que se achasse, né, com os seus pensamentos, com um valor muito grande, desse um valor muito grande à sua própria opinião. Ela é um verme, mas ela dá um valor muito à sua opinião e desconsidera quem é Deus. Desconsidera o poder de Deus, desconsidera a misericórdia de Deus, desconsidera o amor de Deus, desconsidera totalmente Deus. Ela se reveste somente das misérias dela e se banha e se protege com as próprias misérias. E ela pula, né? Ela pula no abismo. Imagina que nós, vamos pensar assim, como que eu poderia dizer? Vamos dar um exemplo. Deus, pensa, faz de conta que Deus, ele colocou o universo todo dentro de uma panela. Imagina que Deus, ele é um cozinheiro. Ele é o chefe de cozinha. E ele colocou você e toda a humanidade e o universo inteiro dentro de uma panela. E ele está cozinhando você dentro da panela. E você é um pequeno grão, um pequeno grãozinho dentro da panela. Insignificante. Mas você acha que você não presta para estar dentro dessa panela para ele comer. Que você não serve para ser servido. Você não, né, começa a pensar lá dentro da panela. Eu sou eu não presto para nada. Não presto para nada. Mas ele colocou você dentro da panela. Então ele já separou os grãos, ele já sabe quais são. Ele foi quem plantou, ele que colheu, ele que criou, né, tudo. E colocou dentro da panela para cozinhar. Então ele que sabe de tudo, você não sabe de nada, mas você começa a se julgar por si mesma, um grãozinho que não serve para ser comido. E aí você começa a pular dentro da panela, na hora que começa a ferver a água, você começa a fazer de tudo para aquela bolha de água expulsar você da panela. Porque você não quer estar ali, porque você se acha incapaz. Você não aceita fazer parte, né, desse alimento de Deus. Você não quer ser esse alimento que Deus está cozinhando. Porque você não se acha digno de estar ali, porque você sente um medo, uma culpa muito grande, uma incapacidade muito grande. Não é humildade nesse caso. Aí ultrapassou. Entendeu? Tem uma humildade que a alma tem que ter, mas a humildade é a verdade. A verdadeira humildade é a verdade. É você reconhecer, receber aquela infusão de fé e reconhecer o amor de Deus, reconhecer a bondade de Deus e se sentir atraída a ficar do lado dele. E não ficar com medo dele. E não ficar achando que ele não merece você. Entendeu? A alma que se perde, ela sente uma culpa tão grande e ela quer se ver e se julgar, se condenar e pular para fora da panela. Mas Deus não tá querendo tirar ela da panela. Deus colocou ela na panela e vai comer ela. Ela vai ser nutritiva para Deus. Ela vai porque Deus colocou ela ali, tá temperando e tá colocando os elementos que ele deseja para comer. Mas ela não aceita nada. Ela não olha para Deus. Ela não olha para o chefe. Ela não olha para ele. Ela só olha para si mesma e se vê totalmente inútil,
E por si mesma, ela começa a pensar sozinha. Então, é um verme considerando os seus próprios pensamentos acima dos pensamentos de Deus. É o que é a alma que vai para o inferno. Uma alma que vai para o inferno é essa soberba. Ela nega a Deus. Entendeu? É uma alma soberba e orgulhosa, que se reveste da mentira, que se reveste do próprio pensamento humano, julgador, unido com o de Satanás, que diz para ela isso. Então, Deus não condena ninguém. Deus ama todos. Deus salva todos. Deus salvou todos. Jesus morreu na cruz por todas as pessoas. Quem se joga no inferno é a própria pessoa que se reveste dessa soberba e desse orgulho e nega a bondade de Deus e nega tudo que Deus é. E diz que Deus não sabe o que está fazendo. Entendeu? E ela considera mais o seu próprio julgamento de si. Aline, mas não dá para entender porque tem regras, tem pecados mortais que condenam a alma instantaneamente. Então, se ela cometeu um pecado mortal, e vão dizer para ela que ela não pode chegar perto. Não podem fazer isso. Ninguém pode chegar numa alma e dizer para ela que ela fez um pecado mortal e ela não pode chegar perto da misericórdia de Deus. Isso não pode acontecer. Qualquer pessoa tem que chegar nessa alma e dizer para ela: vem que ele te perdoa. Pede perdão que ele te perdoa. Ele te ama. Não tenha dúvida disso. Então, quem faz alguém se sentir condenado, essa pessoa deveria amarrar uma corda no pescoço com uma pedra e se jogar no mar e nunca mais voltar à superfície. É o que Jesus fala. Não pode fazer isso, né? Então dentro da igreja, se você vê uma pessoa que está em pecado mortal e você tem a oportunidade de dizer para ela, sai dessa vida, sai dessa vida. Jesus te perdoa, Jesus te ama, sai dessa vida, volta a Deus. Sempre que tiver oportunidade, fala do amor de Deus, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus. Sempre. Você é um elemento para isso. Mas eu não sei se ela sabe que ela está no pecado mortal. Às vezes ela nem considera mais, porque não se fala hoje em dia de pecado. Muitas pessoas nem sabem o que é pecado mortal. Mas você é o evangelho que ela está lendo, né? Então, se uma pessoa próxima de você e você pode ajudar a iluminar, conversa, faça de alguma forma. Eu sou católico, né? E você? Você tem alguma religião? Toma uma conversa assim, sem compromisso e tal, e toca no assunto. De repente, ela se interessa. Se ela não se interessar, você tem a intenção e vai rezar por ela. Não vai desistir de orar por ela, se ela não quis conversar, tá? Mas reza por ela para que Deus possa providenciar outra pessoa que possa conversar com ela. Mas nunca desista de uma alma. Enquanto você puder, estiver na terra, nunca desista de uma alma. Todas elas devem ser amadas, se sentir amadas por Deus, aceitas por Deus e perdoadas por Deus. Elas têm que voltar a Deus e reconhecê-lo como esse Deus misericordioso e bondoso que a Luísa está falando aqui. Então, nós temos nós temos a missão, quando Deus nos permitir, de levar essa mensagem para as almas que precisam, tá? Então, é muito importante a gente fazer as pessoas entender. Deus não condena ninguém, é a própria pessoa que, né, sendo um verme, começa a pensar coisas erradas e se reveste da mentira. Da mentira de que Deus não a quer mais, de que Deus não a ama. O demônio fala para as almas que vão ser condenadas, ele fala na cabeça delas: você não pode se aproximar de Deus, porque você é um monstro. Porque você fez isso, fez isso, fez isso, e isso é abominável a Deus. Então você não pode nem imaginar chegar perto dele. Ele vai pisar em cima de você, vai te chutar para longe, vai te queimar quando você chegar perto dele. O demônio fala isso, então é mentira. Ele enche a cabeça da alma e ela acredita mais no demônio do que em Deus. Então esse que é o problema, né? O demônio aproveita
né? Na cabeça do ser humano, do verminho lá, e aí o demônio enche a cabeça da alma que acha que não conhece a Deus, que, né, que esquece de Deus, não sei o que acontece na pessoa, e ela nega a grandeza de Deus, ela nega esse poder de Deus. Ah, mas tem gente que não conhece a Deus, tem gente que não tem a mínima ideia de que Deus é esse poderoso, é esse misericordioso, é esse tudo. Eu sei, então devemos rezar e devemos evangelizar sem cessar. Devemos rezar muito, interceder, pedir a Deus, reparar muito a Deus, viver na divina vontade, fazer os atos na divina vontade, para que Deus possa cada vez mais iluminar as almas com as verdades que Ele é, da sua, né, da sua bondade, para que Ele seja conhecido o máximo possível na terra, que as pessoas possam conhecê-lo verdadeiramente como Ele é, para não se perderem mais, para não se perderem, né, para se convencerem, né, do amor dele. Então é muito importante essas informações, tá bom? Espero que você tenha entendido e consiga viver isso plenamente na sua alma. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit.